a minha reflexão de hoje com os irmãos tem tudo a ver, né, com tudo aquilo que está sendo falado nessa manhã. É interessante, né, como que realmente Deus conduz, né, as orações, os louvores, mesmo sem, né, cada um de nós termos planejado nada. E o texto que eu entendi, né, de Deus, de compartilhar com os irmãos hoje, é o Salmo de número 67. É um salmo onde a gente entende que esse texto é uma adaptação, né, da bênção sacerdotal, e eles são apenas sete versículos, que diz assim, ó: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, como eu disse, irmãos, esse texto, ele é basicamente uma adaptação, né, da bênção sacerdotal, lá de Números, capítulo 6, do versículo 24 a 26. E aqui ele mostra o propósito, vamos dizer assim, pelo qual Deus abençoou, ou o propósito de Deus abençoar o povo de Israel. Essa bênção, né, de Deus sobre o povo de Israel era uma bênção que Deus ia dar ao povo, para que esse povo pudesse espalhar essa bênção, poderia levar essa bênção para todas as nações. Mas para que isso se tornasse uma realidade, algumas coisas precisavam acontecer, ou o povo precisava entender algumas coisas. A primeira coisa que eu entendo nesse salmo que o povo precisava entender está no versículo 1, onde diz: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então, a primeira coisa que o povo de Israel precisava entender, e que nós também precisamos entender, irmãos, fala da soberania de Deus. Não tem como a gente abençoar ninguém, a gente pode se reunir aqui toda manhã, pode orar, mas se Deus não operar, se Deus não agir, se não tiver uma intervenção divina, a gente vai ficar aqui pedindo avivamento a vida toda, vai morrer velhinho e nada vai acontecer. O pastor Ronaldo Lidório, ele tem uma palavra interessante que ele diz, né, que com Deus todas as coisas são possíveis, podem acontecer, mas sem nada acontece. Então isso é interessante, porque a primeira compreensão que Israel tinha que ter, e que nós como igreja temos que ter, é sobre a soberania de Deus. Nós precisamos entender e ser totalmente dependente, né, de Deus, porque a soberania de Deus é aquilo que só Deus pode fazer. Como eu falei, podemos clamar, podemos pedir, podemos fazer de tudo, mas sem a intervenção sobrenatural, poderosa de Deus, nada acontece. E a segunda coisa que Israel precisava entender, e que nós também precisamos entender, está no versículo 2, onde diz assim, ó: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Em ligação, irmão, em parceria com a soberania de Deus, vem a responsabilidade nossa, a responsabilidade humana. Então nós estamos aqui orando, pedindo a Deus um derramamento do Espírito, pedindo a Deus um avivamento, mas o que nós temos feito para, estarmos juntos, né, com esse pedido? A nossa responsabilidade. Nós não podemos só ficar orando e, ao mesmo tempo, nos levantarmos daqui e tocarmos o nosso dia, né, como se Deus fosse fazer tudo e nós tivermos a parte disso. Então, o que Israel precisava entender, que nós precisamos entender como igreja, é que existe a soberania de Deus, mas também existe a nossa responsabilidade como povo de Deus. Então, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos a Deus por um avivamento, mas agora, ao nós sairmos daqui, nós temos que ir em busca disso, né? Em busca daquilo que é parte nossa, né? Na nossa contribuição, vamos dizer assim. Porque se soberania de Deus é aquilo que só Deus pode fazer, eu entendo que responsabilidade humana é aquilo que Deus faz através de nossas vidas. Então agora é parte nossa.
É a gente agora fazer aquilo que nós entendemos pela palavra de Deus que cabe a nós. E muita coisa, irmãos, que cabe a nós, que é responsabilidade nossa, eu entendo que nós estamos negligenciando. E essa questão da obra missionária, né, nós temos no Brasil mais de 340 etnias indígenas diferentes, nós temos mais de 100 etnias indígenas não alcançadas, mais de 60 dessas etnias estão na região do Nordeste, algumas estão no Maranhão, algumas estão no Amazonas. Eu mesmo já visitei, né, algumas tribos indígenas, que os próprios indígenas falam, né, que naquela região que eles vivem existem tribos isoladas, porque eles andando na mata, eles veem os rastros que os indígenas isolados deixam, que muitas vezes eles fogem. E essa pandemia, ela trouxe, pelo menos para minha compreensão, uma coisa assim muito importante, porque muitas vezes a igreja, né, ela investe nos missionários, envia o missionário para o campo, né, para a aldeia indígena, isso é importante, tem que ser feito mesmo, mas nós temos que ter uma visão também de capacitar e de preparar líderes autóctonos. Por quê? Eu tive essa experiência agora nesse período de pandemia. Nós temos algumas etnias indígenas que a gente apoia, trabalha com eles no Amazonas, em Rondônia. Né, elas estão dando continuidade ao trabalho, né, mesmo com a pandemia. Por quê? Porque os missionários que não são indígenas foram obrigados a sair das aldeias por causa da pandemia, ordem do governo. Mas os líderes indígenas estão lá e eles estão dando continuidade naquilo que nós não podemos fazer. Então há uma importante responsabilidade nossa, como filho de Deus, como servo de Deus, de estarmos em parceria também com esses irmãos que estão nas suas comunidades, que muitas vezes falta recurso, muitas vezes falta uma gasolina para o barco para visitar aldeias que são longe, um remédio, uma alimentação, para que eles tenham condições, vamos dizer assim, combustível, né? Vamos botar assim, humano, para que eles possam também visitar outras aldeias. Então esse é um dos pontos que eu tenho visto que nós precisamos visar, focar, né? Justamente a gente ser parceiro desses irmãos autóctonos. Eu fico muito feliz, porque eu mesmo agora nessa pandemia, com os cursos que o DEM está oferecendo através da professora Silvia, eu mesmo já pude matricular 3 indígenas. 2 estão na aldeia, um aqui em Minas, se preparando para servir ao Senhor entre o seu povo, no Amazonas, em Rondônia. Isso é bênção de Deus. Então essa é a nossa responsabilidade. Irmãos, volto a repetir, oremos ao Senhor, mas nos levantemos daqui e vamos fazer aquilo que cabe a nós, como igreja, como família. Vamos orar, mas vamos investir, né? Nós temos levantado aí, através do MC4, pedidos de ajuda, de recursos. Que bênção tem sido, irmãos, como eu tenho visto pessoas ligar para agradecer por chegar à cesta básica na sua casa, na sua família, no seu povo. É uma bênção, irmãos. E outra coisa também, que além da soberania de Deus e da responsabilidade humana, nós temos agora o objetivo de Deus de fazer tudo isso. Porque Deus não precisava nos abençoar, Ele é Deus, né? Ele tem todo o poder, Ele poderia acabar com tudo e criar uma nova humanidade, né, sem pecado, mas Ele não fez isso. E Ele, no terceiro ponto aqui, no versículo 3, no versículo 5, no versículo 7, nós temos aqui agora o motivo pelo qual Deus tinha o propósito de abençoar Israel e temos um motivo hoje, porque Deus tem nos abençoado tanto, irmãos, porque nós somos um povo grandemente abençoado por Deus. Versículo 3, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Versículo 5, ele repete, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Versículo 7, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Irmãos, esse é o motivo de Deus nos abençoar tanto, esse é o motivo de Deus ter abençoado tanto o povo de Israel, é porque Ele quer ver o nome dEle levado, espalhado, glorificado em todos os cantos da terra. E Ele poderia fazer isso sozinho, né? Vamos dizer assim, sem precisar de nós, mas Ele nos deu a alegria, o privilégio de sermos parceiros de Deus. Nós fomos colocados na missão de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É um privilégio muito grande. E eu fico muito feliz mesmo, por mesmo não ser merecedor, Deus ter me chamado e ter colocado em meu coração e ter me dado esse privilégio de ser
essa pessoa, como diz o cântico que nossos irmãos cantaram, quem pode o seu amor contar? Irmãos, que maravilha é você poder contar o amor de Deus em todos os lugares que nós formos e ver pessoas sendo transformadas por esse amor maravilhoso da graça de Deus. Então, que ao sairmos daqui, desse momento de oração, possamos entender que não terminou aqui, né? Não terminou aqui. Aqui de manhã é um momento de reunião, de oração, mas não terminou aqui. Ao sairmos daqui, vamos espalhar esse amor de Deus para todos os lugares para onde a gente passar. Eu agradeço a oportunidade e que Deus possa abençoar, né, a cada um dos irmãos, a nossa diretoria e a todos que estão envolvidos, né, em transmitir, em levar, em contar esse amor de Deus pelos todos os cantos da terra. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos.